Olá, gente. Lembrando, né, que estamos na seção 2.2 com o nosso tema, nossa unidade de ludicidade e corporeidade, tá certo? E dizer para vocês que Deus tem solução, tá? Deus tem solução. Basta você dizer a Deus o que é que está acontecendo e Ele vai te clarear. Agora precisa estar atento ao que ele tem para te dizer. Ele precisa estar sensível a alguns detalhes, ser, sabe, bem detalhista em alguns pontos para você perceber quando Deus está te dando uma resposta. Mas eu digo a você, Deus ele tem uma solução. Nada está perdido. Então, bora lá. Vamos ver se a gente consegue encerrar o nosso estudo hoje. Vamos ver se a gente consegue. Vamos adiantar. Esperação. Então, ficou para a gente o exemplo, tá? Que na década de 70 existia a febre, né, de um boneco chamado Falcon, ou Falcon, eu não sei, tá, gente? Mas vocês estão vendo aí essas pronúncias de nomes assim, Falcon e outros, por favor, passem, passem. O importante é que está aí registrado para vocês verem, tá? A febre era esse boneco, representando o quê? Força e poder. E para as meninas, o que acontecia era o quê? Que para elas o que importava eram as bonecas. E que a imagem do corpo, as vestimentas, né, a beleza dos seres e das coisas interessam-se pelas atividades domésticas, pelo papel da mãe. Isso que era importante para as meninas, né? Era os que chamavam, era o que importavam para elas. Então, as meninas, elas valorizavam, tá? O ser e o ter. Então, agora. Mas vamos voltar a uma questão importante sobre as bonecas que marcaram geração. Suzy e Barbie. As Suzys foram ganhadoras em vendas entre os anos, né, de 1966 e 1985. As Suzys foram ganhadoras em vendas entre os anos de 1966 e 1985. Mas perderam lugar com a chegada das Barbies em 1982 no Brasil. No entanto, a Barbie dura até hoje. Por quê? Vem aí essa pergunta, por quê? Fernanda, né, Roveri, em 2012, nos coloca que isso se deve ao desprendimento da boneca com o passado. Inovação. Analisando o contexto, analisando a sociedade, o sistema, né? Então, a autora Fernanda diz que isso se deve ao desprendimento da boneca com o passado. Como seu objetivo principal era o mercado, seus criadores apostaram na atualização da boneca. E deu certo. Olha que nós estamos falando sobre brincar, sobre os brinquedos, né, a ludicidade e adentrando na questão da inovação, que também faz parte da nossa disciplina, inovação. Então vamos ler o que a autora, né, vai dizer com essas palavras. O que tem sustentado a permanência de Barbie, como a boneca mais vendida do mundo e um ícone da moda, é o seu desprendimento do passado.
apoiando na lógica das mudanças de detalhes. Barbie é um molde definido, padronizado, patenteado, mas a partir dele segue-se deixa eu ver aqui, uma miríade de variações: negra, ruiva, morena, fada, sereia, etc. Ou seja, o molde é o mesmo, está definido, ponto. Porém, existem questões que vai variar aí. Negra, ruiva, isso foi dado como exemplo, dentre as quais é possível combinar peças de roupas, acessórios, equipamentos não mais oferecidos em um padrão único. Isso ela falou em 2012. Com a atualização da boneca, resultando na sua permanência no mercado, a Barbie tornou-se um brinquedo extremamente apreciado pelas crianças e por alguns adultos, adquirido para brincar e também para colecionar. Além do corpo perfeito, a indústria do brinquedo, para se atualizar, passou a fabricar bonecas com temas da época, como debates sobre diversidade, inclusão, bonecas, monstros, etc. Perceba como as crianças interpretam tais brinquedos. Então, nós vamos agora adentrar na questão de como é que as crianças vão interpretar esses brinquedos. Então, vamos ver essa questão. Cenas da escola. Nossa, sua boneca é negra como você. Sim, qual o problema? As pessoas também são negras, e se temos bonecas brancas, podemos também ter negras, japonesas, etc. É verdade. Nunca tinha pensado assim. Ainda temos visto forte investimento em bonecas que apresentam corpos com necessidades especiais. Então, vamos lá para a nossa exemplificação, né? Se de um lado a representação de um corpo perfeito demarca as bonecas, também temos visto o contrário. Motivadas pela indústria do consumo, marcas de bonecas apresentam nova estética corporal para incentivar a inclusão, como boneca com bengala, por não ter uma perna, cadeirante, cega, etc. E assim, o corpo com necessidades especiais também chegam às lojas. E aí tem, na parte do Pesquise Mais, um link onde é Jovem Pan, né? Que vai falar sobre a questão das bonecas com deficiência física para incentivar a inclusão. Então, vemos o quanto a demarcação do consumo está voltada a nomes específicos de marcas e temas, sendo que tudo isso influencia o desejo e os valores das crianças. O mais importante não é brincar com o brinquedo, mas ter o brinquedo ideal, como se o brinquedo, né, proporcionasse um ambiente ilusório de que a brincadeira será melhor apenas se for com determinado brinquedo. Muito forte isso, tá? Na minha opinião. Vamos a mais uma cena do cotidiano, né? Vamos para mais uma cena. A mãe leva a filha para comprar seu presente de aniversário. E a menina escolhe uma boneca pela marca da moda. A mãe pega uma parecida, porém mais barata. E a criança chora, dizendo que aquela não é a boneca que ela quer. Na verdade, a indústria do consumo encontrou no brinquedo uma forma em potencial de atingir seus objetivos e tem feito uso de estímulos aos desejos da criança para chegar até
o adulto mediante a descoberta do fascínio que essa fase ser criança lhes proporciona. Mas devemos manter uma análise crítica sobre isso e ajudar as crianças nessa reflexão. Então, responda a questão a seguir, ou seja, vamos lá mais uma vez a questão que nos é proposta, né? Diz o seguinte: se somos realmente fascinados pelas crianças, por que, paradoxalmente, a isso temos taxas elevadíssimas de mortalidade e trabalho infantil, como vimos na sessão anterior, ou seja, já é outro tema, tá? Sessão anterior. Qual é a importância que nos fascina e qual é a infância que estamos deixando de olhar dentro de nossa sociedade? Para que a gente possa entender mais um momento, mais termos, corporeidade, toda expressão do ser humano através do corpo. Toda expressão através do corpo. Gênero, identidade social relacionada ao sexo de um indivíduo. Então, sem medo de errar, gente, isso é apenas o começo, tá certo? Temos mais coisas ainda para entender, não se encerra aqui. Ou seja, a nossa sessão, o nosso estudo abrange uma unidade que estão divididas. Então, chegou o momento de retomarmos a situação problema inicial e resolvê-la. Vejamos a situação novamente. Duas crianças brincam e expressam, por meio de seus brinquedos, valores de gênero, brinquedos de meninos e de meninas, bem como valores estéticos de beleza. Diante disso, questionamos: será que o modo como o brinquedo apresenta-se hoje, dadas as influências da indústria cultural, pode influenciar os valores da criança em suas relações sociais? Gente, essa é a questão que o autor está colocando para a gente. Se a indústria cultural que já influencia, o autor está querendo nos colocar diante de nós essa questão, para que a gente possa pensar se essas influências da indústria podem influenciar os valores. Agora estamos tratando dos valores das crianças em suas relações sociais. Para isso é importante relacionarmos os conteúdos que abordamos nesta sessão sobre a relação corporal entre brinquedo e indústria cultural com a sessão anterior, 2.1, na qual discutimos a expressão lúdica e sua relação com as várias atividades e estímulos que a criança tem hoje, influenciada por uma indústria cultural ou pelo consumo. Lembre-se do significado de ludicidade, é importante. Na indústria cultural, passou a ser só prazer e diversão. O tempo de brincar se imbrica ao tempo de trabalho e das tantas atividades de responsabilidades que damos à criança em seu dia a dia. Enfim, estimulamos nossas crianças a ponto de adoecê-las por não conseguirem se concentrar em nada. E, por fim, não as deixamos brincar enquanto sujeitos criadores, com autoria nas situações imaginadas e utilizando os brinquedos, mas de modo desprendido dos objetos reais que eles representam. O que vimos nesta sessão é que, além de influenciarmos a atividade da brincadeira de modo nocivo, com novos sentidos e temporalidade, influenciamos também o brinquedo imerso em expressões estéticas, de gênero, diversidade ideológica da lógica do consumo, principalmente no que se refere ao corpo das bonecas e ao desejo sem fim que despertamos na criança ao comprarmos brinquedos,
e mais brinquedos, sem considerarmos o que isso significa. Atenção! Após observar que o mais importante para a criança hoje não é brincar, mas os efeitos e a novidade que os brinquedos promovem. Se brincar é importante, somente o será se for com determinado brinquedo e não com outro, ou seja, deixa eu refazer aqui. Atenção, podemos observar que temos que analisar, ter cuidado, principalmente eu, né? Ao lermos, temos que ter o cuidado. Podemos observar que o mais importante para a criança hoje não é brincar, mas os efeitos e a novidade que os brinquedos promovem. Então, hoje o mais importante não é brincar, e sim os efeitos e a novidade que esses brinquedos promovem. Se brincar é importante, como é que esse brincar vai ser importante? Somente se for com determinado brinquedo e não com outro. Então, cabe destacar que não é porque hoje temos, inclusive, brinquedos com corporeidade, representando sujeitos com necessidades especiais, que deixamos de ter preconceito. Não é porque temos bonecas negras, japonesas, etc., que nós não temos preconceito. Tais modelos de brinquedos surgiram para servir à lógica do mercado, e essa lógica se fundamenta em atualização contínua de novos brinquedos para vender mais e consumir por meio do desejo pela novidade que desperta nas crianças. Ou seja, tais brinquedos não foram criados para colocar em debates os estigmas e preconceitos de nossa sociedade, mas sim para ser consumidos. Então, nessa lógica, o mais importante não é ser, mas ter o brinquedo. E aqui nós conseguimos finalizar o nosso estudo desta sessão. Espero que você tenha gostado. Compartilha e se você não é inscrito, se inscreve. Até mais.